No programa de hoje nós vamos estar falando sobre calor e sobre IBUTG. Nós vamos também estar te dando 3 motivos para você não adquirir equipamentos de avaliação ambiental multifuncionais. Continue respirando, porque a viagem vai começar. Vai! Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Já imaginou se você tivesse um termo, higro, decibelímetro, luxímetro, anemômetro? 5 em 1. E se você tivesse um termo, higro, decibelímetro, luxímetro? 4. Bom, né? Eu acho que não. A verdade é que por trás do canivete suíço, que são os equipamentos de avaliação ambiental multifuncionais, eles trazem consigo também alguns problemas. E um desses problemas é que o equipamento utiliza o mesmo circuito para fazer as várias avaliações ambientais que ele faz. Por exemplo, o nosso equipamento termo-hidro, decibelímetro, luxímetro, usa o mesmo circuito para fazer avaliação de temperatura, de umidade, de iluminação e de ruído. E o que isso tem de prejudicial, Nestor? Bom, o problema é que se estragar apenas um dos equipamentos, se estragar apenas uma das funções, das 4 funções, o equipamento, em alguns casos, fica sem conserto. Acaba sendo mais caro consertar o equipamento do que comprar um novo. Então, o fato de o equipamento usar a mesma placa traz consigo o problema 2, que é o problema da manutenção. Normalmente, a manutenção dos equipamentos multifuncionais é bem mais cara. Portanto, acaba sendo bem melhor adquirir apenas um equipamento de avaliação ambiental para cada tipo de avaliação que você for executar na sua empresa ou que você for executar prestando serviço. Item 3. Calibração. Normalmente, os equipamentos de avaliação ambiental multifuncionais trazem consigo uma calibração bem mais cara. Nas várias pesquisas que eu fiz a respeito, eu descobri um equipamento que a calibração dele, multifuncional, acaba sendo mais cara do que o próprio equipamento. Outro fato interessante também é que os equipamentos de avaliação ambiental multifuncionais, alguns deles, trazem consigo uma taxa de precisão mais baixa. Eu encontrei equipamento de avaliação ambiental multifuncional que tem um nível de precisão para o ruído que varia entre 3,5 decibéis, para mais ou para menos. Gente, 3,5 decibéis é muita coisa. Só para você ter uma ideia, na NHO1 da Fundacentro, o fator de dobra é 3, ou seja, a partir de 85 decibéis, 3 para mais, você dobra a sua exposição. Ok, Nestor, ok. Você mostrou a problemática, agora nos mostre a solucionática. Bom, pessoal, na hora de adquirir os seus equipamentos de avaliação ambiental, procure sempre observar o que as normas dizem a respeito. Por exemplo, se é para avaliação de ruído, o que você deve observar? Você deve observar a NR15, no que trata de ruído, e você também deve observar a NHO1 da Fundacentro, que mesmo não sendo uma norma reconhecida pelo Ministério do Trabalho, ela é sim uma orientação técnica importante para a avaliação do ruído ocupacional. E o que a NHO1 nos diz a respeito? Ela nos diz que os equipamentos de avaliação de ruído devem ser do tipo 2, no máximo do tipo 2. E esse parâmetro já nos traz uma boa visão do que nós devemos procurar na hora de adquirir nossos equipamentos de avaliação ambiental. Você pode estar se perguntando, tá bom, mas onde eu encontro o que é tipo 1 ou o que é tipo 2? Normalmente, no site do fabricante, tem lá os dizeres tipo 1, ou normalmente é classe 1, classe 2, classe 3 e por aí vai. Então, sempre ao adquirir o equipamento de avaliação de ruído, procure por tipo 2 ou classe 2, no máximo. E como nós já dissemos, você vai encontrar isso no site do fabricante, e se o site de revenda do equipamento for um site sério, ele também vai apresentar
o tipo do equipamento, até porque, como nós já vimos, né, essa informação é muito importante. Então, o que eu sugiro para você é, na hora de você adquirir os seus equipamentos de avaliação ambiental, adquira só equipamentos que façam uma função. E aí você pode adquirindo paulatinamente na medida da sua necessidade. Em primeiro momento, normalmente, o que os colegas adquirem é decibelímetro e luxímetro. E depois eles vão expandindo. Até porque, quando a gente entra no mercado, normalmente a gente nunca sai usando todos os equipamentos de uma vez. Então você pode ir passo a passo, adquirindo aí os seus equipamentos e evitando problemas que os multifuncionais possam lhe trazer. Os canivetes suíços nem sempre são uma boa opção. Continue agora com nossa programação. Vamos lá, senhores. Continuamos com o tema higiene ocupacional. E nessa semana vou falar sobre calor. E para falar de calor, eu começo citando o medidor de estresse térmico, que muitos chamam de termômetro globo. Esse termômetro é composto por 3 termômetros. Um termômetro de bulbo úmido natural, o termômetro de bulbo seco e o termômetro de globo. Esse termômetro leva em consideração alguns parâmetros, são eles: a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a velocidade do ar e o calor radiante. Só que além desses parâmetros, para fazermos uma avaliação do calor, é importante mais um parâmetro, que é a taxa de metabolismo por tipo de atividade. Para considerar essa taxa, a norma apresenta uma tabela. Que norma? O anexo 3 da NR15. A tabela é a seguinte, onde ela cria critérios para trabalho leve, moderado e pesado. Vamos pegar, por exemplo, trabalho leve. Sentado, movimentos moderados com braço e tronco, exemplo da datilografia. Vamos atualizar, né? Que a norma é antiga, vamos colocar digitação. Então, se você está numa atividade sentada, digitando, pode ser considerado um trabalho leve. Porém, vamos ver lá logo abaixo, trabalho moderado. Se você estiver sentado com movimentos vigorosos com braços e pernas, está no equipamento que exige muita movimentação, esse trabalho deixa de ser considerado leve e passa a ser considerado moderado. Os parâmetros que temos para definir leve, moderado ou pesado, no anexo 3 da NR15, é simplesmente esta tabela. Tá? Então, nós temos que conseguir enquadrar a atividade que nós estamos avaliando com o uso dessa tabela. Mais adiante eu vou apresentar um exemplo, né? E nesse exemplo, vamos considerar que a pessoa está de pé, trabalho moderado, em máquina ou bancada com alguma movimentação, ou seja, trabalho moderado. Mas vamos continuar. Outra coisa que a gente tem que saber da norma é que existe 2 equações para calcular o IBUTG, o índice de bulbo úmido do termômetro globo. O resultado daquele termômetro que nós vimos lá em cima é justamente para obter esse IBUTG. E agora o que é importante? Existe uma equação de IBUTG para ambiente sem carga solar, ou seja, sem estar exposto ao sol, que é 0,7 vezes o TBN vezes o termômetro de bulbo úmido mais 0,3 vezes o termômetro de globo. Mas existe também uma equação para IBUTG exposto a um ambiente com carga solar. 0,7 vezes TBN, mais 0,1 vezes TBS, mais 0,2 vezes TG. Essa fórmula nem sempre é utilizada, porque as pessoas acreditam que a avaliação deve ser realizada apenas em ambientes internos. Ambientes sem carga solar. Não sou eu que estou falando, aqui está a fórmula apresentada pelo próprio anexo 3 da NR15, a própria legislação. Então, nós devemos considerar ambientes sem carga solar e ambientes com carga solar. Vamos pegar um exemplo onde o nosso trabalhador está no ambiente interno, e pela equação que a gente viu há pouco, só vamos precisar do TBN e do TG. Ele está exposto a 29 graus Celsius, de acordo com o termômetro de bulbo úmido, esse aqui, e ele está exposto a 34 graus Celsius com o termômetro de globo, este aqui. Aqui embaixo eu tenho a fórmula. BOTG é igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. Jogando esses dois valores na fórmula,
o nosso índice de bumbum no termômetro de globo será de 30,5 graus Celsius. Porém, isso é muito ou é pouco? Eu preciso de um parâmetro, né? Aí a norma nos apresenta essa tabela do limite de tolerância. Nessa tabela, vamos lá, regime de trabalho intermitente com descanso no próprio local de trabalho por hora. Ou seja, eu estou no mesmo ambiente por 1 hora. E aí percebe que o tipo de atividade tem leve, moderada e pesada. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos considerar moderada? Nós vimos naquela tabela? Pois bem, se a nossa atividade fosse leve, o limite de tolerância seria de 30 graus Celsius. Para atividade moderada, 26,7. E para pesada, 25. O nosso exemplo é 26,7. A primeira linha é trabalho contínuo. Nós estamos expostos a quanto? 30,5. 30,5 é maior que 26,7? É, né? Então, estamos num ambiente considerado insalubre. Você deve estar se perguntando, e o resto da tabela, professor? Que eu estou vendo uns 45, uns 30. Imagina o seguinte, imagina que você está trabalhando num ambiente que você realiza uma atividade em torno de 45 minutos e consegue aguardar, por causa do equipamento, alguma coisa assim, por 15 minutos. Então você se enquadraria nessa linha de 45 de trabalho, 15 de descanso. Percebe que o limite de tolerância aumenta? E nesse caso o limite de tolerância passaria a ser uma faixa de 26,8 a 28. E assim vai acontecendo, se você trabalha 30 e descansa 30, trabalha 15 e descansa 45, até o momento, acima de 31,1, onde não é permitido o trabalho sem adoção de medidas adequadas de controle. Aqui você vai ter que comprovar que, apesar dessa exposição, o seu trabalhador está seguro. Essa tabela que é utilizada de forma mais corriqueira. Agora imagina o seguinte, ele está dizendo aqui, ó, descanso no próprio local de trabalho. Agora imagina que você está hora exposto num ambiente mais quente e depois você vai para um ambiente menos aquecido, que tem menos problema em relação ao calor. Então você trabalha na produção, isso acontece muito com o profissional de segurança. Ele vai para a produção, realiza uma determinada atividade lá de coleta de dados e depois vai para o computador. Ele está exposto a 2 ambientes. Vamos pegar um exemplo então assim. Então, no primeiro caso, ele vai estar exposto, vamos manter os mesmos valores anteriores, tá? 29 graus Celsius e 34 graus Celsius. E o outro ambiente mais ameno, ele está com TBN de 24 graus Celsius e TG de 27. Percebe que os valores são menores. Se eu jogar na fórmula, no primeiro caso nós já sabemos que dá 30,5. Esse novo caso dá 24,9. Eu vou ter 2 situações. Mas eu também tenho outro problema a avaliar. Na primeira situação, o meu metabolismo foi de 220 quilocalorias por hora. O que é isso? Eu gastei mais energia na primeira atividade. Na segunda atividade, eu gastei 125 quilocalorias por hora. E como é que eu descobri isso? Naquela tabela que nós vimos lá, ó, 220, pode dar uma olhada. De pé, trabalho moderado, em máquina bancada com alguma movimentação, 220 quilocalorias por hora. E depois, quando eu trabalhei sentado, movimentos moderados com braço e tronco, eu fui para o computador, 125 quilocalorias por hora. Agora o seguinte, não necessariamente eu fiquei o mesmo tempo nesses 2 ambientes. Então, nesse nosso exemplo, eu fiquei 20 minutos no primeiro ambiente e fiquei 40 minutos no segundo ambiente. E aí acontece um problema, que a norma nos ajuda. Na verdade, eu não posso considerar que eu estou exposto nem a 30,5 nem a 24,9. Eu estou exposto a um valor intermediário entre esses dois, porque hora eu estou no ambiente, hora eu estou no outro. Você pode estar pensando, tira a média. Não posso tirar a média direta, porque eu fico 40 minutos no ambiente e 20 no outro. Então tem que tirar uma média ponderada. E a norma nos apresenta essa equação. IBUTG médio é o IBUTG de trabalho, que nosso exemplo é 30,5, vezes o tempo de trabalho, que nosso exemplo é 20 minutos, mais IBUTG de descanso, que é 24,9,
vezes o tempo de descanso, que é 40 minutos, dividido por 60, porque é para 1 hora de trabalho, 60 minutos. Resolvo isso, deu 26,76 graus Celsius. Percebe que eu não estou exposto nem a 30, nem a 24,9. Eu estou exposto a 26,76. De forma similar, eu tenho que avaliar o metabolismo. E a norma nos apresenta a seguinte equação. Metabolismo médio é igual ao metabolismo de trabalho, 220, vezes o tempo de trabalho, 20 minutos, mais o metabolismo de descanso, 125, vezes o tempo de descanso, 40 minutos. Tudo dividido por 60, que é 1 hora de trabalho. Fazendo essa equação, dá 156,66. Sim, eu já tenho um IBUTG médio e já tenho metabolismo médio. O que eu vou fazer com isso? A norma nos apresenta esta outra tabela, o quadro número 2. E percebe que ele está aí relacionando o metabolismo com o máximo IBUTG, ou seja, uma outra tabela de limite de tolerância que nem todo mundo utiliza. No nosso exemplo, eu estou exposto a 156,66. Qual o valor superior a esse mais próximo? 175. Então, nesse caso, 175, o limite de tolerância é 30,5. Nós estamos expostos a quanto? A 26,76, que é inferior a 30,5. Ou seja, o ambiente não é insalubre. Em algumas situações, se a gente for utilizar a tabela anterior, não considerar essas duas situações, onde ora a pessoa está num ambiente, ora a pessoa está num outro, vai dar insalubre e a empresa vai pagar o adicional de salubridade sem necessidade, sem obrigatoriedade legal, porque não foi visto esse critério. Espero que vocês tenham gostado desta apresentação e caso haja alguma dúvida, façam perguntas aí embaixo nos comentários, que a gente pode esclarecer. E aproveito também para pedir para você se inscrever, né? Basta clicar em inscrever-se e você vai receber toda semana um vídeo novo nosso. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Esse livro aqui Higiene já aprofunda ocupacional. pouquinho mais conhecimento. E então Ele chegou a usa hora bem, do é um produto muito desafio bom, ele quer do um pouquinho dia. mais de conhecimento sobre higiene. Verificar a concentração Qual a do diferença produto no ar. entre higiene ocupacional e segurança do trabalho? Você tem 5 segundos para formular a sua resposta. Não necessariamente esse produto, apesar de ser E aí, sobre deu certo ou não? precisam Às vezes coisas simples como diferenciar